tarde, gente, tudo bem? É um prazer ver um auditório desses lotado, com pessoas interessadas em buscar entender essa narrativa emergente, né, da favela. E tudo que vem em torno dela, né, em relação a valorizar né, as pessoas e toda essa economia que surge dessa, de certa forma, desordenação aí, social, que acaba gerando um novo locus, um novo espaço e que acaba gerando novos movimentos sociais e novas narrativas. Aqui a gente está para um papo bem livre, a gente conversou que a gente vai fazer um freestyle, né? Pessoas maravilhosas que a gente admira aí há muito tempo, a Alessandra, a Silvia, aí, que tem esse maravilhoso portal do Mundo Negro, o Renato, que é um cara que pesquisa há muito tempo, né? A Tamires, dentro dessa questão do funk, o Babu, que trouxe a nossa representatividade aí a partir do BBB, e eu sou uma publicitária, planejadora, estrategista, gaúcha, mulher, preta, fora do eixo Rio-São Paulo, que estudo narrativas emergentes e afrofuturos, né, e busco trazer essas discussões. Em janeiro, não sei se vocês se lembram daquela polêmica em relação ao clipe da Anitta, que subiu a favela, levou a Chloe Bailey e botou vários homens negros ao seu redor, né, e aquilo Era um domingo, eu escrevo uma coluna toda segunda-feira, aquilo me bateu ruim. Não gostei. Aí eu pensei, o que eu vou fazer? Né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, ninguém me escuta, mas azar, eu vou escrever. E aí eu escrevi um texto que se chama... a gente está preparado para pensar sobre o significado da favela? E aí eu botei assim, último final de semana de janeiro, infinito de 2023, e a internet explode entre críticas, apoio e coloca a Anitta no Trend Topics, pois a malandra subiu um morro mais uma vez, gravando um clipe onde simula sexo oral, leva a Chloe Bailey e vaza cenas de foto em meio a homens negros cheios de óleo, suor. O portal Africanizei faz o seguinte post: a diva do pop brasileiro não se contenta apenas em praticar o soft porno através das músicas e da coreografia. É preciso levar a milhões de pessoas, inclusive fora do Brasil, a imagem hipersexual de homens e mulheres negros. Não vamos confundir o que está sendo dito aqui com moralismo. O tipo de propaganda que a música pop está fazendo hoje com seus clipes em relação à favela é parecido com os cartões postais de antigamente, onde as brasileiras seminuas eram apresentadas nos cartões postais do Rio de Janeiro para chamar turista para o Brasil. E aí? A gente está romantizando e hipersexualizando a favela? É assim que a favela venceu? Então, eu vou, com essa abertura, passar um pouquinho aqui a palavra para o Babu, para a Tamires, para o Renato, para cada um trazer um pouquinho do seu histórico e começar a chutar essa bola aqui para a gente discutir. Boa tarde. Bom, é um tema bastante polêmico, né? Eu estava conversando com a minha mulher, com a minha assessorista, a palavra hipersexualização. Analisar a palavra hoje, que eu fico pensando do ponto de vista cristão, da pouca roupa, porque quando Portugal chegou aqui, os povos, acho que estavam sem roupa, e para eles aquilo era algo inadequado. É claro, e a gente é fruto dessa miscigenação, né, dos povos originários, dos pretos africanos e dos europeus, que chegaram com essa conotação cristã. E para a gente que ficou nas periferias, ficou à margem da sociedade, né? E com essa mistura também veio de fato, essa exploração da mulher preta, né? Da mulher preta servir só para o sexo, do homem preto servir só para o sexo. E quando a gente começa a industrializar tudo isso, né? Como no carnaval,
né? Eu acho que não é só no pop, o carnaval já vem expondo muito o corpo preto e vendendo como se isso fosse a única coisa que existisse dentro do nosso universo. Isso é muito interessante. Mas eu fico vendo assim, como um menino que foi criado na favela, hoje, você me traz essa reflexão, porque antes eu estava sentado na frente da televisão e via, sei lá, o El Chan, sabe, ralando na boquinha da garrafa, e aquela coisa era super normal, familiar, né? A minha irmã queria o short curtinho. Ninguém impunha aquilo, impunha, né? Porque a gente era o nosso meio de se divertir, de se distrair. Aí veio os shorts da Bad Boy, né? O funk. Até hoje você vê, não só a Anitta, mas eu acho que raramente, dificilmente você vai ver uma cantora pop atual, elas estão de lingerie. Né? E até que ponto isso é hipersexualização ou isso é libertação? Porque o Ney Matogrosso também sempre se apresentou seminu e nunca foi contestado por hipersexualização. Né? E homens, assim, quiz, o Queen, o cara ficava ali, ó, seminu, e nunca ninguém questionou isso. É vender a gente, é libertário, de forma uma coisa calendoscópica, né? Depende do prisma que você está lendo. Mas dentro do texto que você faz, eu entendo que a gente tem a lei, né? Eu fico assim, fiquei debatendo isso mesmo. Até onde eu vou falar para minha filha não assumir essa questão da roupa curta? Até onde isso é machismo meu, né? Porque o meu filho vai de sunga, está de sunga. Eu lembro que eu andava de sunga, eu sou do Rio de Janeiro, eu lembro que meus amigos paulistanos, assim, caraca, a galera anda de sunga na rua, né? Enfim, eu te juro, quando eu vim para cá, eu falei, Gilberto, eu estou com medo de falar sobre isso, porque eu não quero ser depravado e nem não quero ser moralista, e aí coloco outra questão, né? A hipersexualização é de fato algo nocivo aos nossos corpos ou ele é libertário da questão feminina? Eu deixo essa questão. A gente vai fazer uma rodada de cada um aqui, depois a gente vai costurando isso, mas é por aí. A hipersexualização ela tem esses dois recortes, até onde ela é libertária, até onde o olhar do outro pode nos impactar também. Reprodução, né? Essa reprodução de que a roupa vai ficando cada vez mais curta, porque ela era oprimida, né? E a gente vive num país tropical, enfim. Mas eu entendo que, de fato, numa via pública, né, que o beco, apesar de quem não mora em favela achar que aquilo beco é uma rua pública, de fato, sexo deve ser praticado num lugar, sei lá, de repente eu estou te falando, é muito louco para mim, sexo é para fazer num lugar adequado, não na rua onde está passando criança. Aí a gente chega até na questão da lei, né? Bem, gente, boa tarde. Realmente aqui está sendo um painel com uma temática muito sensível e que abarca diversas perspectivas. E não vamos sair daqui cancelado hoje, não, né, Babu? Pelo amor de Deus. Porque, assim, eu acho que é bom a gente pontuar algumas questões específicas, porque justamente por ser uma temática que traz muitas questões, se a gente só falar no geral, a gente acaba caindo num machismo e num discurso muito raso. E eu acho que o objetivo nosso não é esse aqui, né? Então, eu queria começar pontuando uma questão, né, do texto que a Patrícia trouxe, sobre a questão do soft porn e empoderamento. Gente, empoderamento nunca pode ser confundido com pornografia. Empoderamento não pode ser confundido com vontade e liberdade individual. Empoderamento é um movimento de romper opressão, que vai sim passar de uma manifestação individual para uma manifestação coletiva e de uma manifestação coletiva para manifestações individuais.
A questão é que é um movimento para fortalecer e romper opressões. Então, eu acho muito perigoso a gente se posicionar falando que o que uma mulher efetivamente está fazendo, unicamente, é pornografia e empoderamento é só isso. Empoderamento não é isso. E é isso que eu trago, né, um pouco no livro, Cai de Boca. E quando a gente vai falar especificamente de mulheres no funk, o senso comum, a primeira coisa que o senso comum fala é isso. Objetificação. Mulher no funk só serve para aparecer em letras de música, como toma, toma, senta, senta, e etc. E eu quis trazer no livro justamente uma perspectiva diferente. Eu não queria mais ficar repercutindo aquele mesmo discurso de que mulher é igual à objetificação, principalmente no funk. Então, eu busquei trazer essa ótica de tirar a mulher desse papel de submissa e mostrar que ela usa o funk como um meio e um canal para se empoderar e para fomentar o empoderamento em outras mulheres que vão ouvi-las, que vão assistir às performances e tudo mais. Inclusive, eu trago uma passagem no livro da Valesca Popozuda, que uma vez recebeu uma carta de uma fã falando que a música dela, né, por conta do você só me maltratava, me batia, ia para farra, que aquilo foi uma coisa de gerar opa, peraí, o que eu sofro aqui é um relacionamento abusivo, eu não tinha que estar sofrendo isso. E gerou nela uma inquietação para ela buscar romper aquela opressão. Então, quando a gente vai falar efetivamente de funk, empoderamento, é essa perspectiva que eu uso e que eu busco trabalhar. E quando a gente vai falar especificamente de manifestações musicais, a gente tem que lembrar que, sim, a música é um canal, né, e um meio muito importante para trazer temáticas do dia a dia, das nossas realidades, para potencializar experiências, mas a música também é um meio lúdico. Nem tudo que está 100% numa composição é porque efetivamente aconteceu, como não é nos filmes, como não é numa série, como é numa publicidade. Então, a gente também tem que saber entender até que ponto aquela música está trazendo efetivamente uma coisa que aconteceu ou como ela está trazendo uma perspectiva lúdica. E quando a gente fala aqui efetivamente da Anitta, a gente está falando de um processo de popificação muito grande. E é o que o Babu comentou. Isso não surge no funk, isso não surge com a Anitta, isso surge desde toda a indústria cultural fonográfica que traz essa questão do pop muito forte de trazer símbolos, ícones, que são de extravasar mesmo. E hoje em dia é isso, a galera quer estar no trend topic, quer causar, porque isso vai, de certo modo, gerar, sim, um debate positivo quanto negativo do outro lado. Né? Então, acho que é bom a gente trazer essa diferenciação e essa perspectiva para começar esse debate assim também. A minha parte de contribuição inicialmente é essa. Ninguém vai ser cancelado aqui. A questão aqui é botar todos os conceitos na mesa, né? Porque é bem isso, soft porn, empoderamento, hipersexualização, quais os limites disso? Uma coisa sou eu, como mulher, expressar e poder usar a roupa que eu quero e estar dentro de coisa. Outra coisa é o olhar da indústria cultural, reproduzindo algumas coisas que podem me trazer mais complexidade, mais impacto ao longo do tempo. Né? E eu não me esqueço, vocês dois aqui cariocas, né? Eu, gaúcha, fui, eu não sei quanto tempo atrás, acho que 2 anos atrás, e aí a galera assim, vamos subir lá no Bar da Laje. Amo. Eu disse, claro, vamos para lá, Vidigal, vamos subir. Mas eu vi um monte de turista, aquela coisa turistada, assim, a mil, e uns diziam assim, onde estão as mulheres peladas? E eu, opa, mas espera aí, o que eles querem? Sabe? Vai subir lá, vai ter o show do funk, vai ter coisa, mas por que eles estão olhando aqui? Então, também tem isso. Eu acho que esse painel ele traz isso, assim. Até onde que a gente vai costurando essas coisas? Porque o nosso olhar pode ser a nossa necessidade de se libertar pode ser outra, mas o olhar do outro sobre nós também tem impacto, né? E aqui, só rapidinho, só fechando o que eu estava falando antes, acho que tem muito isso da repercussão do que o próprio público, do que as próprias pessoas jogam luz e buscam repercutir. Porque, por exemplo, teve a questão da Anitta, a questão da mamada no beco, piriri pororó. Quem nunca? Brincadeira. Brincadeira. Mas a gente teve, por exemplo, também um videoclipe que o Conrad Dantas, até eu não vou lembrar agora o nome efetivo da música, mas que era praticamente um rap manifesto com a galera lá do RJ,
Pose do Rodo, Bielzinho, que faz uma música denúncia mostrando o massacre do povo negro dentro da favela, corpos no chão, assim, um vídeo totalmente impactante que ganhou um prêmio, que, desculpem, eu não vou lembrar agora o nome também, mas, assim, o quanto que repercutiram isso. Entendeu? Acho que fica assim, tem espaço, hoje a gente consegue ter um espaço maior para trazer várias óticas. Eu acho que também vale do que a gente está repercutindo também, né? Exato. Então, com certeza. Eu queria trazer primeiro, boa tarde para todo mundo. Eu tenho uma reflexão, né, que eu trabalho com mídia, eu trabalho com imprensa, eu trabalho com comunidade negra. E quando a gente fala desse empoderamento, eu tenho um olhar bem cético, né, porque a gente está falando de estrutura, a gente está falando também de uma certa ótica também de negócios. E a gente vê o empoderamento dessas mulheres negras, né, dos seus próprios corpos. Mas quem está ganhando dinheiro realmente com essa indústria? São as mulheres negras? Eu tenho a impressão que não são. Então, a gente, sempre que no Mundo Negro, quando a gente coloca um pouco dessas pautas sobre favela venceu, os pretos no topo, né, as pessoas realmente perguntam, né? É muito perigoso, às vezes, a gente colocar esses rótulos, porque a gente está ignorando algumas realidades. Eu tenho uma grande preocupação, como jornalista e como mãe também, sobre as meninas adolescentes negras, as meninas dessa comunidade, que às vezes acabam vendo por meio da mídia, por meio dessa supervalorização dos corpos dessas mulheres, o corpinho delas como a única possibilidade de se ter destaque, né? Não se mostram umas outras possibilidades para as meninas da comunidade. Isso que me preocupa, porque, de um lado, eu super concordo, eu acho que até a Meg Thee Stallion chegou a falar isso sobre as mulheres no rap hoje, que parece que, se você não tirar roupa, a indústria não te valoriza. Se você não tiver seu videozinho sem roupa de 15 segundos de TikTok, você não está fazendo música. Então, eu tenho um olhar muito crítico do ponto de vista estrutural e industrial, né? Então, assim, não é uma indústria que as mulheres que estão se expondo, que estão gerando referências extremamente problemáticas para jovens, estão colhendo o lucro dessa indústria, que é uma indústria muito lucrativa. A Anitta, quando ela faz essa imagem da favela para o exterior, ela sabe exatamente que é um movimento de negócios, é um movimento de marketing, de reforçar a única imagem que ela acha que é possível convencer o gringo a ver o Brasil. Que é uma imagem que representa a nossa cultura, obviamente, a gente tem que abraçar, faz parte, a favela, o funk, a quebrada. Mas o que me preocupa é as pessoas que estão enriquecendo com esse sistema. São as pessoas da quebrada? Não são. Arrasou, arrasou. Por isso que é do site Mundo Negro, né, gente? Vai lá, Renato. Você que pesquisa. Obrigado. Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Primeiro, é um privilégio estar aqui e estar aprendendo com vocês. Tá? Meu nome é Renato. Eu tenho um instituto de pesquisa que talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, que chama Instituto Locomotiva. Mas acho que o mais bacana é o Data Favela, que é uma parceria nossa com a CUFA, com a Central Única das Favelas, com o Celso, que além de tudo é meu padrinho de casamento, melhor amigo, o cara que eu mais amo na vida, e eu falo tudo isso na frente dele e ele fica vermelho, a melhor coisa que tem, que é constranger o Celso com o carinho. Mas vamos lá. Eu queria colocar alguns números sobre o que nós estamos falando aqui, só para contextualizar o ambiente. Os moradores de favela, eles sofrem 5 vezes mais agressão policial do que quem não mora na favela. Os moradores de favela têm uma escolaridade menor e foram 2 vezes mais contaminados pelo coronavírus. A favela é a concentração geográfica das desigualdades brasileiras. A favela é majoritariamente negra e os negros ganham menos do que os brancos. A favela é majoritariamente, tem a maior parte dos seus domicílios liderados por mulheres, e as mulheres ganham menos do que os homens. E quem nasce na favela, muitas vezes, tem que mentir o lugar onde mora numa entrevista de emprego para evitar o estereótipo. Ao mesmo tempo, nós temos 17 milhões de brasileiros que moram em favela, o que seria o 3º maior estado da Federação Brasileira. Nós temos a maior potência criativa do Brasil, com grande parte da música e da cultura brasileira saindo da favela. Os moradores de favela são o maior colégio eleitoral do Brasil, com 11 milhões de eleitores.
E as favelas movimentam mais de 200 bilhões de reais por ano. Renato, qual é a verdade? As duas coisas. As duas coisas são verdade. As duas coisas estão lá na verdade factual. Então, se é verdade que nós temos um movimento, e eu super concordo, de empoderamento, de poder ser livre, pessoal, as ricas americanas queimaram o sutiã, ok? Então, a frase tradicional no movimento é queimar sutiã. Também é verdade que a indústria é hipersexualiza, e também é verdade que o dinheiro disso não vai para as mulheres negras. Bem-vindos ao capitalismo. Só para a gente não ter ilusão aqui. E sem juízo de valor sobre o capitalismo, é só uma constatação sobre isso. Nós estamos falando, quando fala da favela e quando fala da questão racial, de poder. De quem ocupa e de quem não ocupa os espaços de poder. Então, aquela frase, por mais verdadeira que seja, que não adianta não ser racista, é necessário ser antirracista, não adianta ser antirracista, é necessário brigar pelo poder. Porque enquanto o poder não for democratizado, não existirá justiça racial e justiça territorial no Brasil. E, pessoal, sem ilusão, ou a gente entende isso ou é papo furado. Nós estamos falando de poder. E como nós estamos num festival de criatividade, rapidinho, só queria contar uma história. Eu queria contar com a criatividade de vocês. Imaginem um território, um bairro fechado que muita gente tem dificuldade de entrar. Receios, medos. E muita gente que mora nesse bairro, nesse território, nessa comunidade, também não tem muito hábito de sair de lá. Também tem medo de sair de lá, de conhecer outros universos, outras culturas e uma realidade diferente dessas pessoas. Imagine que as pessoas que moram nesse bairro, para se divertir, os adolescentes que moram nesse bairro para se divertir, ficam dançando e com pouca roupa. Imagina que em algumas situações especiais de celebração, inclusive, existem objetos que reproduzem objetos fálicos. E elas, adolescentes, fingem que estão usando esses objetos fálicos. Agora imaginem que numa dessas viagens, elas têm a coragem de ficar nuas e tirarem as roupas. Bem-vindo à comunidade das patricinhas que moram em Alphaville e vão fazer sua despedida de solteiro em Barcelona, fazendo topless. Arrasou, usou o conceito da antropologia de descentralização do olhar. Tem um texto, né, famoso, lindo, que fala sobre os processos de... É verdade, mas eu acabei de inventar, tá? É mania de pesquisador, antropóloga... Mas eu me inspirei nos Naciremas. Não, mas isso é muito legal. Esse incômodo, e aí a Ali vai falar agora, esse incômodo ele não foi só meu, tá, gente? Eu vi assim, o portal Africanizei na época, o AD Júnior, que depois eu quero botar uma partinha do texto dele também, falando o que ele, né, sentiu, mas eu quero ouvir a Ali, porque a Ali, né, é da área da arte. Eu né? tô ferrada, porque eu fui a última a falar aqui dessa gente toda boa aqui. Eu sou da universidade, meu mundo é esse, tá? Então, favelas, eu fui convidada para esse rolê aqui, porque eu escrevi um texto no Jornal da USP, eu sou articulista do Jornal da USP, e sou historiadora, crítica de arte, então meu mundo é esse aí, e eu escrevi um texto falando, a favela, entre parênteses, ainda não venceu. Por quê? Porque, de fato, no mundo da pesquisa, no mundo da universidade, no mundo do conhecimento, no mundo da educação, favela
é um tema que está entre a romantização e a marginalização. O pessoalzinho fala, ou, não, é um mundo maravilhoso, onde a comunidade se ajuda, onde tudo é perfeito, ou é tudo marginal, tudo bandido. Então, são esses dois polos, são muito presentes em várias opiniões e vários estudos que estão rolando por aí. E o que, para mim, era bem difícil, quando eu escrevi esse texto, era entender essa frase, a favela ainda não venceu, porque eu não sou da favela, mas eu sou periférica, porque eu sou aqui de São Paulo, eu sou de Guarulhos, certo? Então, o pessoal que conhece Guarulhos é uma cidade de dormitório, pessoal da periferia, Capão Redondo, todos esses manos, Brasilândia, Zona Norte, é tudo a periferia de São Paulo. Então, a gente se organiza um pouco diferente das favelas do Rio de Janeiro. São Paulo tem essa cara de ser mais democrático, mas não é, porque tudo está afastado do centro. O pessoalzinho não tem acesso à cultura, não tem acesso ao lazer, então, e à educação. E aí, esse nome, né, essa frase, a favela ainda não venceu, eu estava escutando lá o podcast do Mano Brown, com a Sueli Carneiro, que é um show. Sueli, amo você, de paixão, sou fã, certo? Ela diz assim, cara, é uma frase neoliberal que fala assim, quem que venceu? Foi a favela, todo mundo junto? Ou só o carinha que está lá ostentando em Paris, ostentando um carrão e colaborando para esse mundo neoliberal? E aí, quando ele fala assim, bem-vindos ao capitalismo, é isso aí, gente, a gente está nesse mundo aí, certo? O Brasil está no meio do capitalismo, questões raciais estão dentro do mundo do capitalismo, e só para vocês terem uma ideia, então, como eu sou historiadora, como que a gente conseguiu dar essa virada, começar a dar essa virada? Primeiro, a luta vem de seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, tudo ali na resistência, para você poder ir lá manifestar na rua. Porque, galera, ditadura não era bolinho para ninguém, principalmente para homens e mulheres negros. Então, a hora que o movimento negro, em 1978, foi para a Praça da República, foi para a Praça da Sé, e gritou contra a ditadura, o bagulho ficou muito doido, certo? Por quê? Porque já estava rolando lá várias discussões, e isso... Imprensa negra, a gente tem imprensa negra desde do início do século XIX. Quando o movimento negro começou, o movimento de reparação, falando assim, cara, a gente quer dinheiro, reparar, galera branca do poder. E quando ele fala poder, a gente precisa de poder. E o poder também vem pela educação e pelo conhecimento. Então, eu quero dinheiro. Aí todo mundo se arrepiou. Nossa, mas como é que vai se fazer reparação? Porque somos um país de democracia racial? Mentira! Mentira. O Brasil, no exterior, frente à Unesco, frente aos órgãos internacionais, só admitiu que era um país que não tinha democracia racial em 1994. O movimento negro e todas as manifestações que puderam fizeram uma grande pressão na Constituição de 1988. E as cotas começaram a ser aprovadas, as cotas na universidade, a partir dos anos 90. A Universidade de São Paulo, que eu estudei, que eu sou filha dela, só aprovou as cotas em 2018, para vocês verem a resistência de dar conhecimento. Porque a hora que o neguinho da favela, o filho do porteiro, a filha da faxineira entra na universidade, aí não é para vocês. Então, dentro desse debate, eu coloco aqui no meu lugar, eu me coloco aqui nesse lugar, que é o seguinte: dentro dessa indústria, dentro dessa questão de romantização e hipersexualização, quem está com poder? Se não é a galera negra,
não é uma galera mestiça, ainda está no poder do branco, ainda está na mão dos brancos. Então, todo mundo aqui então ainda é massa. Ainda a favela não venceu, porque a comunidade não venceu. Não sei, gente, essa aí é a minha contribuição para isso daí. Pensando na hipersexualização, por exemplo, no mundo das artes, e as favelas de Cavalcante, Portinari, tudo foi vendido para o exterior. Isso é a arte que se conhece no exterior. Tarsila do Amaral, pintores brancos que retrataram, que disseram que o Brasil era uma democracia racial e mostraram a nossa cara para lá. Mas quem agora está mostrando a nossa cara? A gente mesmo. Então, esse é um movimento que ainda começa. E aí, essa aí é a minha contribuição para esse debate aqui. Vamos ver o que acontece. Sem conhecimento, a gente não vai a lugar nenhum, né? Vocês veem, né? Esse freestyle aqui começou com o Babu fazendo a sua avaliação, a Tamires dizendo que não podia ficar no raso, aí veio o Renato cheio de conteúdo, aí veio a Silvia trazendo toda essa experiência do mundo negro e a Ali, nossa doutora, nossa professora aí, né? Uma das pioneiras de pessoas pretas dentro da ECA USP, falando se a gente não reconstruir ou reconfigurar uma coisa que é o imaginário que a gente gera e outra coisa é estereótipo que é construído sobre nós, né? O Adi Júnior, quando ele, naquele momento ali, ele falou uma coisa que eu não sabia na época, eu vou passar aqui para vocês, tá? Assim, ele dizia o seguinte, que nos anos 30 e 40 nos Estados Unidos, né? Começaram a discutir as shanty towns, as favelas, né? Que isso fazia parte das discussões de Martin Luther King e do próprio Malcolm X, né? Porque sim, eles tinham favela. E foi na marcha de direitos civis onde os afro-americanos também levantaram a bandeira do final das moradias não integradas às cidades. Na famosa marcha de Washington, Martin Luther King também tinha esse sonho. E aí, o Adi Júnior diz, enquanto o Brasil não quer discutir o futuro do urbanismo integrado às cidades, camuflando nossos problemas e não pensando o futuro, continuaremos a viver como pessoas que vão continuar achando que a estética da falta de planejamento urbano, que é uma das consequências diretas de um fim de uma escravidão mal feita, vai ser sempre cool e chique. O problema não é a Anitta fazer esse clipe nesse espaço, ela só reflete a realidade de um país que não está nem aí ou pouco preocupado em reorganizar. E nesse vão da violência, a sexualização e várias interpretações equivocadas sobre seus moradores. Há potência na favela. E as organizações que trabalham lá já estão engajadas por uma vida digna. Contudo, não há vitória em viver em espaços não planejados para a gente ser feliz como a gente quer, como gente preta. O Brasil do futuro precisa existir sem esse marcador. O que vocês falam sobre isso? Eu vim para polemizar, é muito louco. É porque, quando a gente fala favela, a gente imagina, né, a gente tem a periferia aqui, tem lá no Rio, e todo lugar no Brasil. Mas cada favela é uma favela. A minha favela era de frente para o mar. A minha favela, ela foi projetada para ser o que hoje é o bairro do Joá. Só que as pessoas que ali ocupavam não permitiram. Então, a minha comunidade, ela já nasce de uma forma diferente, pessoas resistentes, pessoas politizadas. Na minha favela tem um grupo de teatro que é reconhecido no país inteiro e começou a alterar o pensamento e a rotina daquela favela. E eu sou fruto disso. Quando você ficou falando de imaginar, eu vivi. Eu lembro que, antes do Nós do Morro, eu vivia peregrinando de favela em favela, porque eu sabia lidar com os traficantes e os perigos da favela e não sabia lidar com a polícia. Então, para mim, era muito mais confortável ir para o Santa Marta, ir para o Pavão, e para as favelas ali da Zona Sul, que já é também um outro quadro. E eu lembro que, quando eu comecei a fazer teatro, que era uma coisa completamente contramão da favela, eu comecei a entender
né? Porque tem gente que cai no conformismo. Outro dia, eu sou diretor agora do Nós do Morro, e outro dia eu fui com o meu carro, subi, e eu vi um amigo meu, que ele está no mesmo lugar, com a mesma roupa, e me pediu a mesma quantia de dinheiro emprestado. Tem uma galera que se conforma com aquilo, e a favela é maravilhosa para ele, assim, porque ali ele consegue se virar. Já para mim, quando eu comecei a vir para São Paulo, quando eu fui para a Europa, quando eu fui, e a gente é engolido por esse sistema capitalista, eu falei, não, eu quero receber pegar um aplicativo e pedir uma pizza, e a pizza vir na minha porta. Eu quero que, quando falte luz, eu possa ligar para a companhia de energia elétrica e falar, olha, faltou luz. Porque na minha casa, uma vez o cara foi ver, eu ocupei uma casa que era da minha prima e ela tinha deixado uma dívida. E eu fui falar com ele, olha, o CPF não é meu, como é que a gente vai fazer? Eu vou pedir outro... O cara nem deixou falar, o cara saiu correndo. Sacou? E aí eu fiquei com um relógio da minha prima, e eu falei, eu não vou pagar no meu CPF, cara, eu quero pagar a partir do momento... Enfim, todas essas questões sociais que eu comecei a ver que era inerente a uma parte da sociedade, eu queria ter isso para mim. Eu não sei se eu teria a força da minha mãe e do meu pai, que me criaram dentro desse sistema, se eu ia ter essa força para criar meus filhos, se os meus filhos teriam a perspicácia que eu tive, entendeu? Então, quando eu saio da favela e vou morar num bairro nobre, eu vejo que eu conquistei, que eu tirei parte da minha família daquele sistema desumano, né? E penso também, quando eu estou lá no prédio da Barra da Tijuca, que eu sou favelado ainda, sabe? Eu sou a favela. Então, quando vejo a frase, a favela venceu, um dia, se eu falar, eu não falo, mas se um dia que eu falar que a favela venceu, é porque eu sou favela. Eu venci. Até quando? Porque a vida continua, né? Então, quando eu vejo... Eu estou falando tudo isso, que eu lembro que eu tinha um projeto de trap, e eu comecei a falar muito com os meninos. Eu falei, pô, meu Deus do céu, cara, vocês querem o quê? Vocês vão abrir uma loja de maconha? Só fala de droga, de droga, de droga. Pô, aí só fala senta. Pô, vocês são muito educados, senta, senta, senta. E eu comecei a perceber que os caras... Eu tinha um garoto no meu projeto que nunca tinha saído da Rocinha. Ele nunca tinha saído da Rocinha. E quando eu trago ele aqui para São Paulo, eu vim de carro, foi muito engraçado. Ele, meu Deus, tem um morrinho em cima do morro. Era um cupizeiro, ele não sabia o que era um cupizeiro. Então, quer dizer, e ele faz outra música. Entende? Então, é muito louco, porque a favela, ela não é uma instituição. Cada favela é uma favela, e cada indivíduo que está na favela, a gente da periferia é contramão da periferia. E tem gente que se conforma. Eu acho que a gente, a passos lentos, vamos tendo a De Júnior e outras referências de filosofia e de empoderamento. Sinceramente, eu não vendi meu terreno no Vidigal, porque um dia eu queria que a favela fosse um bom lugar para morar. Porque, de fato, tem solidariedade. Sabe, minha mãe ia trabalhar e a vizinha ficava me vendo, sim. Mas, assim, com essa condição, a hipersexualidade e as tentações do mundo capitalista, elas invadem o nosso dia a dia. Quando você falou uma brincadeira, quem nunca, é porque não tinha dinheiro para ir para o motel. Então, era ali o beco mesmo, sabe? E era muito louco. Não tinha dinheiro para ir no cinema. Antes de eu conhecer o Nós do Morro, eu tive um privilégio, que eu falei assim, a pessoas, a favelas. Eu tive a sorte de ter uma família. Minha tia já vai fazer 80 anos e é formada, assim. E era a coisa mais rara do mundo você ver uma mulher preta, da idade dela, formada e agora já aposentada. Enfim, então, só para polemizar, se um dia você me ver falando que a favela venceu, é porque eu sou favela, sacou? E quando eu estava no Big Brother, eu tinha muita preocupação com isso, né? Porque a gente também aqui está comunicando. Então, eu sempre falava favela, porque eu sabia que dali eu ia ter apoio. Então, assim, eu não vejo muito mal em falar que a favela venceu, a partir do momento que eu tenho você formada, que tem eu na mídia, que tem tantas outras pessoas.
que estão começando a fazer parte dessa indústria. A Main Street está fazendo parte dessa indústria, né? A 30 está fazendo parte dessa indústria, né? Que são agora coordenadas por meninos periféricos que vão errar, porque não teve formação, né? Mas, enfim, eu só vim polemizar para trazer Então, esse outro prisma da frase e da favela, porque então, o Vidigal não é igual Por a toda... isso que eu reformulo a frase. A favela ainda não venceu. Mas vencerá. Certo? Eu tenho certeza que a gente vai vencer. Eu lido com uma geração de estudantes que, cara, gente, eu sou velha, tá? Bem velha. 1970, eu era criança, nos anos 70 e nos anos 80, e às vezes eu me pego falando coisas que os meus alunos falam assim: ô, Lê, pelo amor de Deus, qual que é? Eu falei: educação na ditadura. Eu ainda trago isso. Mas tem uma nova geração que não tem mais isso. Moral e cívica, o hino nacional, prestar referência para a bandeira. Graças a Deus, minha bandeira é verde e amarelo, é bem antes de tudo isso que a gente viveu 4 anos atrás. Então, a favela ainda não venceu, porque tem uma geração aí que se liga. Tipo, vocês ainda são resistência. Sim, total. Tem que sempre estar nesse pensamento positivo. E tem o capitalismo, né, cara? Que aí é outro debate. Bota mais uma hora aí. Traz a selva que a gente vai continuar. Bom, acho que tem a Silvia, o Renato e a Tamires para falar, mas eu queria falar só uma coisinha para costurar aqui. O Babu falou uma coisa importante que eu acho que ele traz um pouco do que a Silvia e do que o Adi Júnior fala. E como eu terminei o meu texto, né? Eu não me apresentei aqui também, mas eu sou... originária, até os 10 anos eu fui criada por uma mãe solo preta, com mais 3 irmãos, morando no Morro da Cruz, em Porto Alegre, né? E a minha mãe, quando a minha avó faleceu, ela vendeu o terreno. E aí ela financiou um apartamentinho num lugar de classe média, lá em Porto Alegre, porque ela pensou, e ela disse isso: eu quero uma escola, eu não tenho dinheiro para escola privada, mas eu sei que lá, naquele bairro, a escola pública é melhor. E daí houve a Patrícia, que pôde estar dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde ela era a única pessoa dentro da comunicação da Universidade Federal. Antes das cotas, porque eu entrei em 89, a gente é quase da mesma idade, também tive aula de moral e cívica, né? Mas e fiz teatro, que lá no Morro da Cruz tem muita iniciativa cultural. E vi os teus meninos, agora, quando eu fui ao Rio, fazendo uma peça do Nós no Morro, e achei isso maravilhoso, porque isso é transformação da favela, porque passa por conhecimento. Então, Tamires, vai que tu tem que continuar aí com essa história que tu levantou da hipersexualização. Vamos lá fazer uma mamada. Não, é só comentando sobre essa questão da romantização, né? A gente, né, ele até trouxe muito bem, a gente não está aqui, de fato, romantizando o assunto, estamos trazendo verdades, coisas que acontecem. E é assim, a gente tem realmente uma estrutura de poder. E não é romantizar viver uma vida na favela, que tem todas as questões, né, como o Babu bem trouxe. Mas, assim, mano, as estruturas de poder não vão nos dar espaço. A gente tem que lidar e fazer o que dá para fazer. Então, assim, não é romantizar a favela. É porque, se as estruturas não mudam, a pessoa tem que se virar do jeito que ela pode. Então, assim, não é romantizar, favela venceu, ou favela ainda não venceu. É pensar também que tem essa ótica de que, infelizmente, tem que botar o pé na porta e fazer da forma que dá para fazer. E falando da questão de conhecimento, eu lembro que só para fechar aqui, que o livro, ele é fruto de um TCC, né? Eu sou formada em Relações Públicas pela UERJ, e quando eu divulguei, foi um burburinho imenso, justamente porque, assim, que absurdo é esse, falar de funk, de empoderamento e de mulher dentro de uma universidade pública? É para isso que está aí no meu imposto? É para isso que existe cota na universidade? Então, assim, criou-se todo um burburinho, porque as estruturas de poder dentro de uma universidade pública, numa universidade no geral, não querem que a gente esteja debatendo esse tipo de tema dentro da universidade. E eu até então não pensava em seguir uma carreira acadêmica. Mas quando eu vi que aquilo incomodou muito, eu falei, se está incomodando é porque tem que ter mais.
Então, se tem que ter mais, eu vou continuar. Então, hoje estou no mestrado, continuo pesquisando música, cultura periférica, falando de rap, falando de funk, falando de trap, porque a gente precisa realmente evidenciar as temáticas que fazem parte do nosso dia a dia. Acho que é isso. Arrasou! Ocupação. É isso, ocupar o seu lugar, né? Não, bem rapidinho, para no resto de tempo, antes de você fechar. Eu queria falar dentro do tema, mas talvez do que me cabe no espaço de privilégio que eu ocupo. Galera, quando eu me formei em faculdade, eu também não sou novo, estava até dando risada quando eu cheguei aqui. Nossa, Renato, eu não te conheci, você tinha cabelo preto quando eu te vi. Eu estou com barba branca agora. Eu queria voltar para o tema de espaços de poder e do papel que cada um de vocês aqui tem para o espaço de poder. Quando você olha do ponto de vista da história, foram espaços que foram sendo ocupados, mas que ainda estava no ambiente do que os acadêmicos chamam de Tolkien. Né? Então, ter a presença de um ator negro, de um garoto propaganda negro falando da publicidade, o que foi um avanço, tá? Mas se o diretor de criação, se o diretor que está fazendo o filme publicitário, se o diretor de marketing que está aprovando a verba publicitária, não tiver empenhado nisso, se a população negra, se a população da favela não estiver ocupando esses espaços, nada vai ser definitivo. E é esse o convite que quem participa de um festival de criação, de publicidade, tem que se fazer. É essa a lógica de algo. Porque a desigualdade no Brasil tem cor, a desigualdade do Brasil tem gênero e a desigualdade do Brasil tem território. Agora, o papel de quem não está nisso é como, de alguma forma, consegue contribuir para uma questão que é civilizatória. Eu queria terminar dizendo com isso. É civilizatória. A gente passou os últimos 4 anos no pior inferno da história do Brasil. Ou de defender cota era ser comunista, ou de defender que a polícia não mate a juventude negra era ser comunista, ou de qualquer desculpa era dada para não ter o rótulo de ser comunista. E o debate não era feito. Tanto faz se você é comunista ou não é comunista, se é de esquerda ou de direita. O que nós estamos falando é de ser civilizados. E nós temos a chance agora de voltar a ter os bons debates. E não os debates polarizados de um jeito burro que era entre a civilização e a barbárie. Desculpa estar aqui falando disso, mas é disso que a gente está falando. Exato. É disso que a gente está falando. Nós estamos falando de como criar situações que honrem o movimento negro, que honre todo mundo que não teve as mesmas oportunidades do que eu, que sou branco, e a terceira geração da minha família teve. E isso não se dará sem que se ocupe os espaços de poder. E quem se considera aliado de verdade tem que contribuir para que se democratize os espaços de poder, para que nunca mais a gente viva o inferno que foram os últimos 4 anos. Não existe Totalmente político o que ele está falando. mídia, indústria cultural, política. A professora está aí, Foucault, né? Não, mas acho que é uma discussão que a gente tem que ter, é uma discussão que às vezes é muito polêmica dentro da nossa comunidade, mas eu fiquei muito feliz escutando o Babu falando, né, sobre a alegria e orgulho que ele tem de ter feito esse deslocamento de um espaço da favela que ele reconhece como um espaço problemático e que tem coisas melhores que ele merece, que a família dele merece. Eu também nasci no final dos anos 70, né, e eu tem um pouco ainda, né, um ranço de alguns programas que arrecadam dinheiro para as pessoas da comunidade, porque na época que eu era criança, o Criança Esperança só arrecadava dinheiro para escolinhas de capoeira e de futebol para essas crianças. Né? Então, o que eles estão falando para a gente? Que o seu lugar é aquele lugar, mas vai ser um lugar divertido, porque vocês vão jogar bola e vão aprender essa capoeira. Mas não é o suficiente, não é o suficiente. Né? A gente precisa discutir que a favela é continuação de um espaço que só surgiu por causa da escravidão e por causa do racismo.
E como até a Marilena Chauí costumava falar, se virou paisagem natural, né? Um lugar da paisagem. Quando a gente recebe na redação do Mundo Negro, e eu já tive assim 2 jornalistas que tiveram crise de pânico das notícias que a gente recebe, do que acontece com as crianças na favela, toda semana a gente está morrendo crianças na favela. Então, às vezes a gente tem um perigo de falar que esse lugar é potente, mas não, a gente tem que discutir e tirar as pessoas desse local. E eu acho que essa discussão ela ainda é muito rasa, né? Porque às vezes tem essa linha de somos potência, somos criativos, somos não sei o quê. O problema não são com as pessoas de lá, porque eu acho que o Brasil, inclusive, teria muito mais desenvolvido se as pessoas que morassem lá tivessem acesso à educação. Eu acho que tem grandes cientistas, grandes escritores, grandes jornalistas, grandes publicitários, grandes políticos dentro da favela. Só que onde eles estão, eles nunca vão ser. Né? Então, eu acho que a discussão que me interessa como comunicadora é contar narrativas como a do Babu, de pessoas que, por questões históricas, nasceram nesse espaço, mas entendem e se orgulham de conseguir uma coisa além disso e não se sentirem culpadas por isso. Eu acho que a publicidade, o jornalismo, a gente tem que dar visibilidade mais para essas histórias. Achar que a favela, realmente, por ter um faturamento assim, assado, é um local que tem que ainda existir, não tem. A favela só existe por conta da escravidão e do racismo. Então, vamos criar possibilidades para as pessoas realmente saírem de lá, para além do jogo de futebol e da capoeira, porque tem pessoas extremamente inteligentes lá e que não estão sendo aproveitadas. Então, encerrou, gente. Não vão trazer cerveja pra gente. A gente não vai ficar aqui, né? Mas quem sabe a gente vai para um baile de favela? Bom, mas eu acho que a grande questão aqui, além das brincadeiras, é a gente poder ter esse entendimento, né, de estrutura de poder e de, como disse a Silvia, no meu texto eu terminei isso: favela só é bom para quem não mora nela, né? Não é desvalorizando o lugar de onde eu venho. E tem uma outra pesquisa que saiu também sobre esse imaginário. A gente não deixa de ser da onde a gente veio, só que a gente quer viver melhor. E como diz o texto do Eder Júnior, a gente quer um lugar melhor para a gente poder ser feliz também nesse país. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente e obrigada por tudo.